Seja bem-vindo ao CRA-RJ Entrevista. Hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento e inovação. Para conversar conosco, os administradores Welton Carvalho e José Manuel, que são membros da Comissão Especial de Marketing aqui do CRA-RJ. José Manuel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de estar aqui para trocarmos algumas ideias sobre o marketing especificamente e a sua importância no desenvolvimento deste país. Welton Carvalho, é um prazer tê-lo aqui também. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e colocar o meu ponto de vista. Quando a gente fala de marketing, acaba acontecendo uma certa confusão entre o que é marketing realmente, venda, propaganda. Como separar isso aí para a pessoa entender corretamente o conceito? Exatamente. Há uma certa confusão entre essas partes que eu chamo do marketing. Marketing é um processo, reparo bem. Todas as sociedades, para se desenvolverem, elas precisam essencialmente de alguns aspectos que são fundamentais. Criatividade, inovação e a criação de produtos e serviços que contribuam para o desenvolvimento de um país. O marketing é uma ferramenta fundamental dentro desse processo. O marketing é um processo que ele começa na criação ou na ideia de um produto ou um serviço e termina, eu coloco termina entre aspas, porque ele é um processo circular que nunca termina, mas teoricamente terminaria quando esse produto ou esse serviço chega à mão do consumidor. Nesse trajeto, você tem propaganda, você tem logística, você tem pesquisa de mercado, você tem vendas, você tem promoção de vendas, que são tudo partes desse processo de marketing. Então, marketing não é somente propaganda, marketing não é somente vendas, marketing é todo esse processo. Então, há necessidade de se ver todas essas partes integradas. Welton, qual a sua visão acerca do marketing? Como o senhor entende o marketing que conhecemos hoje e como ele está sendo construído no meio da sociedade? Então, aproveitando o gancho que o colega Manuel está colocando, você tem toda essa estrutura do marketing que já existe há muito tempo, ela já foi difundida na nossa cabeça, só que com a modernização e com o advento da internet, as coisas modificaram um pouco. Então, hoje, além de você chegar, né, na criação, na distribuição, na venda, você também passa pelo pós-venda, né? E aí entra a emoção. Qual foi a sensação que a pessoa que consumiu aquele produto ou serviço teve, né? Qual foi a percepção, melhor dizendo, que ela teve daquele produto ou serviço? Então, entra a questão da emoção. Hoje você não tem mais somente que criar, produzir e vender. Você tem que tocar a alma daquele consumidor, para que aquele consumidor, então, passe a ser um evangelista do seu produto. Então, hoje a gente está entrando num novo conceito de marketing, que é a questão emocional. Antes nós trabalhávamos somente com a razão, e agora a gente, além de trabalhar com a razão, né, existe toda essa questão, vamos dizer assim, palpável, você também precisa trabalhar com a emoção. Hoje isso é uma questão muito importante de você introduzir num trabalho de marketing. E para tocar a alma do cliente, né, o seu objetivo final, José Manuel tocou em dois assuntos aqui, criatividade e inovação. Isso é muito importante, mas algumas pessoas acham que é a mesma coisa, né? Mas sabemos que não é. Há diferença, exatamente. Fazem parte do mesmo processo, mas há diferença. A criatividade é a percepção que se tem quando se olha para alguma coisa e acreditamos que aquilo pode ser útil de alguma forma para se criar alguma coisa a mais. Inovação é quando nós concretizamos essa nossa criatividade num produto ou num serviço. Então é como se eu dissesse que criatividade é o primeiro momento, é a capacidade que temos que ter de olhar as coisas e olharmos e vermos outras coisas. Eu costumo dizer que é olhar o conhecido para encontrar o desconhecido. Tem algum exemplo disso para dar para a gente? Tenho. Eu posso dar como exemplo, em 1783, a questão de dois irmãos olhando a roupa da mulher de um deles colocada para secar sobre uma fogueira. Ele observou que a roupa levitava, subia perante o ar quente fazia a roupa levitar. Isso lhe deu a ideia de alguma coisa que ele podia construir a partir disso. Foi a partir dessa ideia criativa que ele começou a desenvolver os balões que hoje nós utilizamos muito. Os balões é uma inovação. A criatividade veio da observação. Então a observação hoje é fundamental. Eu costumo dizer que a criatividade
ela surge muito da observação da realidade, dos problemas que giram à nossa volta, dentro da sociedade, e da nossa capacidade de olharmos eles e criarmos respostas para esses problemas. Nesse caso, você precisa ser mais um observador de uma forma mais sistêmica e aí ser conduzido à inovação, seria isso? Sim, pode não ser conduzido. Eu costumo dizer que a questão da criatividade está presente em todas as pessoas. A necessidade é de incentivar essa capacidade de observar, de olhar as coisas, não aceitando aquilo que nós observamos como definitivo, acreditando que há sempre possibilidade de fazer algo mais. Welton, onde há observação sistêmica dotada de ferramentas e técnicas de marketing, a pessoa está no posicionamento quanto à inovação? Como seria essa questão? Bom, é mais ou menos vindo do que o Manuel está colocando, né? A partir do momento em que você cria um sistema, usando essas ferramentas do marketing, para você observar, e a partir daqueles elementos que você colheu, então você cria, né? Hoje o que está sendo feito? Hoje estão se criando ambientes onde você vai propiciar que esse desenvolvimento aconteça, né? É o estímulo à inovação. Né? Então você pega ali, né? O que é necessário para inovar, para criar? Então, o que é preciso para isso? Então é preciso que você tenha uma pessoa pensando, mas só a pessoa pensando não cria o produto, né? E cria a ideia. O cara vai ter aquela ideia ali, beleza. Mas a partir daquilo ali, você precisa dar a ele todos os outros instrumentos para que ele desenvolva aquela ideia, né? Então o que acontece? Hoje já se observou que é possível fazer isso. É possível você criar um ambiente no qual você vai juntar todos aqueles elementos que são necessários a propiciar que a ideia ela se efetive e se transforme realmente em alguma coisa que possa ser comercializado. Ou às vezes nem comercializado, às vezes até servido, enfim. Mas você coloca a ideia na prática, você consegue executar aquela ideia, enfim. Essa criação desse tipo de ambiente seria, vamos dizer, o mundo ideal, só que acaba não sendo uma realidade, né? Existe um certo tipo de censura aí quanto à questão de inovação, não é isso, José Manuel? A censura parte da própria sociedade. É muito interessante quando nós observamos alguém que consegue pensar fora daquilo que foi convencionado, normal, ser taxado muitas vezes como um louco, fica meio ridículo. As pessoas são céticas em relação a ele. Isso retrai a criatividade. A gente olha a criança é extremamente criativa, porque ela não tem essa pressão da censura. Nós, como adultos, temos a pressão da censura. A sociedade, os colegas censuram isso. Isso nos retrai muito. As pessoas não gostam de se expor. Então fica como que um potencial enorme subjugado pelas pressões da própria sociedade. Não há espaço para isso. É difícil criar espaço. Eu lamento imenso que havia uma feira muito interessante no Rio de Janeiro de inventores e ela desapareceu do Rio de Janeiro. Criavam-se coisas extremamente interessantes, inovadoras ou não, relevantes ou não, isso é outro aspecto. Mas era uma oportunidade de cada um expor o seu potencial. Isso terminou no Rio de Janeiro. Um estímulo à criatividade, à inovação. Exato. Porque, repare bem, eu hoje além de trabalhar na universidade, eu trabalhei na área pública, a nível de ensino médio, e não há incentivos para aproveitar esse potencial que existe. Então ele se perde ao longo do tempo. Welton, a inovação dentro das empresas é um diferencial? Já é um requisito básico? Como o senhor enxerga essa situação? Não, requisito básico. Inova ou sucumbe. Isso aí não tem opção, né? E aí, para remediar o problema que o colega Manuel está colocando, realmente existe, né, esse preconceito. Então, o que hoje está se planejando para resolver essa questão, né? Observou-se que no Vale do Silício, quando começou a surgir lá as mentes inovadoras, né, como aconteceu com algumas empresas de tecnologia da informação, o que aconteceu? Resolveu-se investir, né, nessas mentes inovadoras. Aí, o que se fez? Correto? Tem lá, né? Isso tudo foi observado no Vale do Silício.
Que você tinha lá as universidades formando as cabeças para pensar, para ter as boas ideias, correto? Alguns empresários que obtiveram sucesso resolveram então o quê? Vamos também investir nessas outras cabeças, né? Porque normalmente o cara conseguia obter sucesso e ele ia lá, cuidava da vida dele, só que esses garotos hoje eles são muito mais espertos e eles convivem em comunidade. Eles dividem, eles são mais solidários entre eles. Então, o que se resolveu fazer? O que aconteceu de se fazer, né, nessa questão no Vale do Silício? Entrou lá o investimento, correto? Esses novos empresários dispunham de muito dinheiro e eles, então, resolveram investir naqueles colegas que tinham as novas ideias e queriam desenvolver essas ideias, correto? Então, você ali foi formando um ambiente, né? Um ambiente que hoje se denomina de cluster de inovação, onde você tem ali alguns elementos que são fundamentais para se obter essa inovação, para se desenvolver o produto e obter o sucesso, correto? Isso aconteceu ali, né, dessa forma espontânea, né? Foi surgindo, mas através do que se observou que havia acontecido ali, outros países hoje estão incentivando com que isso também ocorra nesses países. Aqui no Brasil aqui ainda está um pouco incipiente, né? Você tem isso acontecendo lá em Israel, onde essa feira do inventor, ela acontece, né? Tem lá a feira do investidor, que ele vai lá, né? Hoje aqui no Brasil tem lá os anjos, né? Se fala muito aqui dos anjos. Isso já acontece há muito tempo em outros países aí. E não são só os anjos, né? São vários investidores de vários lugares que eles vão lá porque eles têm interesse em pegar aquela ideia, transformar. Então, e você tem uma outra coisa que é fundamental, que são as aceleradoras incubadoras, que é um ambiente onde o cara vai estar livre do preconceito, que ele vai estar ali dentro, blindado, correto? Com todas as condições que ele precisa, as ferramentas disponíveis para ele, e ele então, né, estando ali blindado, ele pode, vamos dizer assim, né, viajar. Ele pode colocar aquela ideia que todo mundo acha que é doida, ele vai ali e, enfim, vai usando daquelas ferramentas que tem e como a ideia, sendo a ideia uma ideia que o mercado realmente tem a necessidade, né, normalmente tem, porque partiu de um estudo prévio, né, que o marketing faz, então a partir daquilo ali ele consegue todos os elementos que são necessários para colocar aquela ideia em prática, para transformar aquela ideia numa coisa realmente que possa ser disponibilizada ao mercado. Com todas essas características, né, do desenvolvimento, da inovação, como a ciência da administração, agora trazendo aqui para o mundo do administrador mesmo, como o administrador efetivamente pode atuar no cenário atual, Welton? Então, o administrador, ele conhece todas essas ferramentas, correto? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que, fazendo uso dessas ferramentas, correto? Ele ir criando o ambiente, né? Aqui no Brasil, a gente está tentando fazer isso. Está tentando fazer isso em Campinas, está tentando fazer isso no Recife, correto? Onde você pega e usa essas ferramentas de marketing, usa outros conhecimentos, conhecimento de gestão, conhecimento de logística, porque tudo isso acaba estando integrado. Não há como você falar de marketing sem você falar de logística, sem você falar de comunicação, sem você falar de gestão, enfim, de todos os outros elementos que nós, administradores, né, temos conhecimento. Então, nós precisamos colocar esse nosso conhecimento na prática. Nós precisamos encontrar o nosso espaço, né? As empresas hoje são dirigidas por engenheiros, por médicos, enfim, por um sem nome de outros profissionais, mas precisa ter ali o administrador, que é para colocar esse conhecimento, porque isso aí é o que vai fazer com que a inovação realmente possa acontecer. José Manuel, qual a importância de um administrador criativo, né? A criatividade e a inovação, não só para a empresa, mas para a sociedade de uma forma geral, que deveria ser a preocupação de todo profissional em si? Eu acho que ele pode atuar para além do espaço que lhe é proporcionado ou que lhe deveria ser proporcionado nas empresas. Eu acho que o administrador, com os seus conhecimentos, deveriam ser criados projetos em que ele participasse diretamente em atividades junto de escolas. Isso é fundamental. Eu achei muito, quando cheguei ao Brasil, achei muito estranho o empreendedorismo somente, eu estou no Brasil há cerca de 40 anos, somente ser falado em nível superior. Empreendedorismo é algo que na Europa e nos Estados Unidos é desde tenra idade. O espírito empreendedor. O brasileiro é empreendedor por necessidade e não porque tenha sido criado nele o espírito de empreender. Aí há uma crítica direta que eu faço ao sistema educacional.
O aluno é preparado para ser um bom profissional para o mercado de trabalho. Não é dada a ele a visão que ele pode ser empreendedor e criar o seu próprio negócio. Então, eu acho que existem atividades que deveriam ser dadas, incrementadas a nível de ensino fundamental. Aproveitar o potencial que existe entre esses garotos para lhe dar uma visão que eles podem utilizar esse potencial. Porquê? Esse potencial está-se perdendo. Eu digo isso por experiência própria, porque eu trabalhei na área pública. O senhor, como estrangeiro, né, mesmo que há 40 anos no Brasil, mas tem uma experiência fora, principalmente, como o senhor enxerga exatamente esse potencial criativo do Brasil que acaba se perdendo nesse caso? Eu, por razões que eu não posso conhecer, eu considero o brasileiro um povo extremamente criativo. Mas é criativo pelas circunstâncias de vida, pela necessidade os obriga a ser criativos. Mas esse potencial que existe devia ser aproveitado e canalizado por atividades relevantes para a inovação e, consequentemente, para o desenvolvimento. Uma das coisas mais interessantes que eu vi no Brasil foi as escolas de samba, quando eu me apercebi que elas eram criadas, não agora que se profissionalizaram, por indivíduos que nunca tinham passado por uma escola, mas que tinham um potencial enorme. E aí há algo que é fundamental nesse espírito criativo. Informação, cultura, que não tem nada a ver com instrução. Confunde-se muitas vezes instrução com cultura. Instrução é uma coisa muito direcionada para uma atividade profissional. Eu defendo que há necessidade de dar ao povo como um todo cultura, informação, porque isso vai-lhe abrir os horizontes e dar-lhe a oportunidade de utilizarem todo esse potencial. Welton, na sua visão de brasileiro, agora do lado de cá, qual a sua percepção sobre o que os estrangeiros pensam acerca dos profissionais, da criatividade e da inovação do Brasil? Bom, Josué, no meu relacionamento com estrangeiros, como o nosso colega Manuel e como outros colegas que a gente tem a oportunidade de conhecer, até mesmo através aqui do próprio CRA, eu venho observando o seguinte: o estrangeiro acha isso aí, que o brasileiro tem um potencial criativo nato, talvez pela necessidade, né? Nós temos aqui todos os insumos que são necessários para a criatividade, para a inovação. Nós temos um fornecimento de matéria-prima que o mundo todo inveja, né? E a gente, por imaturidade, ou melhor, por ingenuidade, se permite não fazer uso de todo esse potencial. A gente se permite ainda ter essa visão que o colega está colocando de aprender a servir a alguma empresa e não aprender a se servir do que o mercado pode nos oferecer. Então essa acho que é uma questão que eu observo muito no estrangeiro. Ele entende que o brasileiro está a um clique do sucesso, mas esse clique não acontece e ele não sabe por quê. Ele às vezes vem aqui no Brasil e chega aqui, ele obtém o sucesso e o próprio brasileiro não faz uso de todas essas vantagens que tem, né? Então, infelizmente, a percepção que eu tenho da visão do estrangeiro ao nosso respeito é essa, né? Nós temos todo o potencial, mas ainda não utilizamos esse potencial. Você que nos acompanha, viu aqui o depoimento do Welton, do José Manuel. Você tem potencial, falta simplesmente buscar esse potencial e fazer de fato acontecer. José Manuel, muito obrigado pela entrevista, pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Welton Carvalho, muito obrigado também pela sua entrevista. Eu agradeço a você, Josué, agradeço aos colegas que estão nos assistindo e espero que tenha sido proveitosa aqui a nossa conversa. Até uma próxima oportunidade. Até logo. Obrigado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa. Tchau.